Acho que a principal notícia do dia é o Felipe Coutinho, né? Que pediu a rescisão com o Vasco. Um jogador que até surpreendeu, né? Porque ele chegou emprestado, aí o Vasco conseguiu manter ele. Olha lá, o Coutinho pede a rescisão com o Vasco. E parece que já tem time interessado aí, Facinca. Como que funciona essa história do Coutinho se ele ficar livre no mercado? Aí ele pode jogar onde ele quiser. Onde quiser. E independe de janela de transferência também. Até vai estar sem clube. Sem contrato, aí sem contrato ele vai para onde ele quiser. Ô, Lemão, a gente tem que avaliar o seguinte. Fisicamente, pelo que ele não conseguiu jogar no Vasco, ele é um jogador de quase que portas fechadas num clube de uma pretensão maior. Agora, tem que entender o porquê que ele não entrou em forma. Se o problema é dele, se o problema foi com alguém no Vasco, se o problema foi da estrutura do Vasco, sei lá, né? Enfim, sei que o Vasco está passando agora por uma atualização da sua infraestrutura, o que é muito bom para o futebol. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Porque com 33 anos, e se ele puder jogar o que sabe, ele é um jogador que cabe em muito clube aqui no Brasil. Repito, com a prerrogativa de estar bem, de estar numa condição aceitável física. Contratar por contratar porque o Coutinho do Liverpool tal, aí esquece. Não é mais. Não é mais. É que ele se acomodou nessa amizade com o Pedrinho e com o Felipe, o maestro. É isso. E aí, essa amizade diz que já não era aquele jogador, Lelê, que você tem que, sabe, tipo assim, eu vou jogar. Já cobrança. Eu vou jogar. Tanto é que as cobranças demoraram a aparecer, Isso, as vaias e tal. Aí ele foi vaiado contra o Volta Redonda, substituído. E não voltou pro banco, ficou que foi fora. Um desrespeito com o Diniz. E aí, por causa disso, e das críticas que ele recebeu por causa disso, da própria torcida, ele teria tomado essa decisão de pedir a rescisão de contrato. Então... É que o Felipe Coutinho, se vocês pararam para pensar, ele é ídolo do Vasco? Não. Ídolo não. Ele só foi revelado lá e preferiu voltar para lá. Pelo amor de Deus. Então ele tá passivo de vaias. Então, mas só acho que quando ele vai embora, como ele foi embora do estádio, não é que ele não foi pro banco, ele podia ter ido pra uma tribuna, ele foi embora. Eu acho que ele desrespeita para começar o treinador, ok? Respeita o clube. Também, isso. O clube. Só que o clube, ele tem como dois parceiros, o presidente e o diretor de futebol, que já falaram claramente, não, o Felipe é nosso amigo, o Felipe Coutinho é parceiro. Eles têm uma relação que não é profissional. Eles têm uma relação de amizade, onde o Felipe Coutinho se escorou, assim. E aí, quando ele se escora nessa relação de amizade, o cara é cheio de mimimi. Porque a situação do Vasco hoje é uma situação desesperadora. Você viu que caiu uma bomba dele do Palmeiras? Do Palmeiras. Porque a Crefisa vai emprestar mais 80 milhões pro Vasco. Porque o dinheiro que pegou em outubro já acabou. Nossa. E o filho do marido da Leila já vai emprestar mais 80. E o que tá lá no novo contrato? Mais 10% da SAF do Vasco. Então, Lelê, já tinha 10% se não pagasse, agora vai ter mais 10% se não pagar isso daí. Então ele tá comprando paralelamente. Tá certo? Então o Vasco tá tentando se reestruturar. Agora, eu acho que o Pedrinho e o Felipe, que foram jogadores estupendos, tenho amizade com os dois, gosto dos dois, mas é diferente... Pedrinho, mais educado jogador da história. Mas é diferente você ter sido ídolo do clube, jogador do clube, e você virar presidente. O Roberto Dinamite, pra mim, foi o maior jogador que eu vi no Vasco, e como presidente foi uma catástrofe. O que ele fez com o Vasco, depois do Eurico. Então, esse processo todo não dá o direito do jogador como o Felipe Coutinho, que eu concordo com vocês que não é ídolo, mas ele também não pode lavar as mãos, vou embora. Sim. Não é verdade, Lelê? Então, assim, agora, essa história de caber em algum clube, eu acho que ele cabe muito, se ele quiser jogar. A questão ele cabe sendo aquele Coutinho de seleção brasileira, né? Que até 2014, inclusive, era Neymar e Coutinho. Agora, nos últimos anos e na última passagem dele no Vasco... A situação dele, pra mim, é bem semelhante à do Rafael Veiga, que tem uma idade parecida, o Veiga um pouquinho mais novo, mas tem a mesma faixa etária. E não estava mais rendendo no Palmeiras. E foi para o México. E está sendo criticado barbaridade. Em 3 jogos já que não tá jogando, que não joga nada. Inclusive, a situação do Coutinho, ela é até um pouco diferente do próprio Neymar, porque o Neymar, fisicamente, ele não consegue porque ele se machuca muito e tal. O Coutinho, não é que ele se machuca, né? No Vasco, por exemplo, na passagem dele do Vasco. Em outros clubes ele também teve histórico de lesões e tal. Mas no Vasco, ele estava conseguindo jogar, estar em campo, só que ele não consegue render dentro do campo. Ele não consegue fazer a diferença dentro de campo como ele já fez no auge, né? Então ele vinha jogando. Mas, cara, por exemplo,
Final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, né? Geralmente, quando você tem um cara diferenciado, de nome no outro time, você teme, né? Você fica, putz, hoje a gente vai jogar contra o fulano e tal. Cara, não teve, assim, problema nenhum, medo nenhum de enfrentar o Coutinho, o Corinthians. Não se falava em Coutinho, no sabe? Jogo inteiro. E no jogo você não viu o Coutinho fazer diferença em momento nenhum. Então ele não consegue mais ser aquele cara que faz a diferença, que mostra uma qualidade dentro de campo. Não é nem só o problema de lesão. Porque a torcida do Vasco está reclamando, que ele se escorou, Lelê, nessa amizade com o Pedrinho, nessa amizade com o Felipe Maestro, então que, em tese, ele não é cobrado, porque ele não precisa ser cobrado. Eu sou amigo do cara que manda, eu sou amigo do outro, que o cara que assina o cheque. Tanto é que quando as vaias começaram, que demoraram, inclusive, para começar, ele já não aceitou e foi embora. É verdade. Primeira vez, hein? Isso é importante. Não é que ele vinha sendo a primeira vaia forte nessa situação toda, não, que ele quer ir embora. Alguma coisa aconteceu, tem alguma... alguma relação com o Fernando Diniz que não deu certo, porque se o treinador... Vocês estão bem. Então, eu estranhei que eu achei que o Diniz fosse bater, que a gente conhece o Diniz. Que se fosse outro jogador, que fosse embora no meio do jogo, tava ferrado com o Diniz. O Diniz respondeu que não viu, que não sabia. Mas aí que tá, Alex. Se tem amizade com o treinador, alguma coisa, se gosta dele, o cara não vai chegar do nada e falar assim, quero ir embora. Tem sentido. O Diniz ia falar, Felipe, calma aí, o que aconteceu? Você vai embora. Sabe, você tem amizade com ele, pelo respeito ao Diniz, ia voltar pro banco, fazer qualquer coisa, entendeu? Mas ele passou o pano, né, o Diniz, você não acha? Sim, o Diniz não falou nada, o Diniz foi bem. Pra ele não interessa entrar em conflito, né? Claro. Ele ganha com isso. Agora, pro jogador ter tomado essa decisão, alguma coisa aconteceu. Estilo de jogo, o time do Vasco não sente que vai ter perspectiva... enfim, a gente não interessa, sim, sabe? Não tem uma relação ainda muito bem definida com isso. Mas é um jogador que, sei lá, cara. Qual a idade? Eu ganhei a idade dele? 33. Não é um jogador que você pode falar que você tá em final de carreira. Não é um garoto, mas não é um jogador que tá O bem final de acabou. carreira depende de como o cara tem se cuidado. Exatamente. Depois que passou dos 30, né? Aí depende muito do... Como ele conduziu a carreira, né, Lelê? Sim. Porque às vezes você pode ter menos de 30, mas levar a carreira na esbórnia, aí você vai colher depois aquilo que você não cuidou, né? Que hoje em dia a gente vê cada vez mais uns caras levando a carreira aí até 37, 38, 40, mas os que se cuidam, né? Os que se cuidam. Agora, antigamente, chegando nos 30, era comum se aposentar. Veterano, Falava que 30 tava velho já pro futebol e tal. Então eu concordo com o Facim. Depois que passou dos 30, aí depende de como você se cuidou. Aí... Porque eu acho que se ele quiser jogar... Por exemplo... ele é titular em muitos times do Brasil. Caberia no Santos, hoje. Eu não sei se não caberia no Palmeiras, viu? Se ele jogar... No Palmeiras? Se ele quiser jogar... Com áreas lá. Não, é que eu não acho que é a mesma função dele. Não, é diferente. Ele joga, ele é camisa 10. Por conta da relação com o Neymar, não me surpreenderia de surgir no Santos, viu? Também não. E o gol de cabeça do Coutinho, Agora, ele mais ver, um pouco, ele morre. Precisa ver qual Coutinho, Contra o Mirassol, o querido Mirassol. Se é esse Coutinho aí, ou se é o Coutinho que nós acostumamos a ver, que você falou, na seleção e tudo mais. Se é esse aí, ninguém quer. Nem no Mirassol é titular. Mas eu acho que o Neymar e o Neymar Gol pai de quer. coragem do Coutinho, contra o Mirassol, você vê assim, o meu caro Facincani 2? Isso. Aquele gol que ele fez contra o Mirassol foi um gol de coragem, porque ele dividiu na cabeçada ali. Lembrou, sabe quem? Gol, mas depois Antônio Ferreira. Sabe quem foi o Antônio Ferreira? Toninho Guerreiro. E às vezes o jogador macho. O jogador vê que não vai ter investimento para contratações, que o Vasco não vai ter. Esse novo empréstimo é para pagamento de dívidas, tá bem claro. Não vai contratar ninguém, não vai investir em contratações. Não. Talvez ele olhe assim, eu vou ser mais um ano, porque o Vasco, gente, com todo respeito, o Vasco hoje é um coadjuvante de futebol brasileiro. Chegou na final de Copa do Brasil porque é mata-mata. Mas alguém aqui coloca o Vasco? Porque tem uns caras aqui no Brasil que estão no mesmo... Não, Vasco não. Entre os 5 do Campeonato Brasileiro? Não. É lógico que não. E assim, infelizmente, né? Porque não é pelo carinho que eu tenho pelo clube, pelo respeito. Eu acho que não, é realidade. Pela torcida, não é por isso. Eu tenho que falar a verdade pro pessoal. Falar, cara, infelizmente o Vasco, de novo, é um time que tá patinando, né? Pra voltar à sua reestruturação. Mas o Felipe Coutinho, de fato, ele não voltou pro Vasco. Isso não voltou pro Vasco. Ele não jogou no Vasco. Ele não decidiu nada em favor do Vasco recentemente. Os caras que levaram o Vasco quase nas costas do ano passado,
O lateral direito, o PH e o menino Ryan. O Ryan, é. Esse sim. Ainda um pouco do Vegete e tal, mas... O Andrés Gomes, que chegou bem. O Andrés Gomes, o Nuno... Enfim, o Vasco teve uma outra estrutura que não dependeu dele. Por isso que acho que ele tá saindo fora. Tá dizendo que o Grêmio tá de olho nisso tudo, né? Que o Grêmio... Não. Ele tá montando um time de veteraníssimos, pra dizer o mínimo, né? Quem que já foi? Ué, o Everton foi. O William tá daquele jeito. Eu acho que você montar. Marcos Rocha. Vem cá, Marcos Rocha. Você montar meio de campo Balbuena. jogando junto o William e o Felipe Coutinho. Balbuena, Kahneman. Você tem que ter 9 correndo. Até o goleiro precisa correr por eles ali. É perigoso. Até o goleiro não dá, que é o Everton. Mas isso que a imprensa gaúcha falou hoje, né? Que o Grêmio tá de olho nessa situação, que se for assinada a rescisão. Se bem que tem pessoal no Rio de Janeiro que acha que o Pedrinho vai conseguir resolver isso aí. Os jogos bons que o Coutinho fez com a camisa do Vasco desde que ele voltou, dá pra contar na mão. 2 no Morumbi. Os contra o Santos, que ele foi bem. Só. Não, mas assim... Você não aceitaria ser o diretor de árbitros da CBF ou da Federação Paulista? Não, primeiro que quem tá na CBF é muito meu amigo, eu jamais faria alguma coisa para derrubar alguém. Quem que é ele? O Rodrigo Sintra. Tá. E aqui em São Paulo, já fui, não quero mais, não quero saber. E estão perguntando aqui, que eu sei tudo, nem tanto, que se o Gilmar Mendes tem esse nome por causa do Gilmar. O Gilmar quando do Corinthians ou quando do Santos? Mas que Gilmar Mendes? Vamos perguntar pro homem. Uma vez eu encontrei com ele Gilmar Mendes. 5 anos Ministro? no avião. Aliás, o Gilmar Mendes, santista, tem essa qualidade, entendeu? E alguma coisa tem que ter de bom. E ele não tá nesse rebosteio lá do Superior Tribunal lá não, viu? Tá fora. Ô Facica, Coisa do santista. o Coutinho ele não tem mais nenhum vínculo, né, com o Aston Villa, né? Não, ele é encerrado, Vasco, né? Vasco, sim. É só Vasco. Só Vasco. Acaba no meio do ano, inclusive, então... O Vasco tava tentando renovar. Alguém aqui queria ir no seu clube? Você queria no Corinthians? Você queria no São Paulo? Esse Coutinho, não. Esse aí acho que ninguém quer, né? Caberia ele. Tem alguns caras, né, que voltaram Reserva com uma expectativa e não aconteceram nada, né, por enquanto, né? Que nem o Lucas voltou com uma expectativa até agora. No São Paulo... Ainda não vingou. Zero. Tirando a Copa do Brasil. Lá. Então, essa coisa de repatriar jogador tem que ser repensada, gente. O próprio Neymar ficou devendo. O Neymar, o Oscar. Felipe, o Oscar, Felipe Anderson. O William. Tem que repensar, gente. Esse negócio o William, o cara foi ídolo há 10 anos atrás, vou trazer de volta, é muito, sabe? Quem é que o treinador, foi o Tite, que falava que o jogador mais jovem, que tá buscando o seu espaço, ele come grama, se dedica, lá, e quando o cara volta, não foi o Tite, não, foi o Filipão, um dos dois, sei que foi um gaúcho, que quando o cara volta, graças a Deus, merecidamente, numa condição estável financeira, com a condição profissional, já ele dá uma acalmada. Ele já não quer mais aquela pressão, todo. né? Já não tem aquele tesão todo. Então esses caras, a grande maioria, não vingou. É isso aí. Não vingou. Isso. O Palmeiras tem o Felipe Anderson, que tentou voltar. Oscar no São Paulo. Oscar. A volta do Renato Augusto ao Corinthians. Foi uma volta, infelizmente... Cheia de lesões. Né? Então. O próprio William. O William. O William volta ao Corinthians. Tanto no Corinthians quanto no Grêmio agora também. A volta do Balbuena ao Corinthians, né? Teve essa também. Foi uma volta tenebrosa. Aí agora ele foi pro Grêmio. E também chegou e já se machucou. Chegou e se machucou. Acho que a volta que deu certo recentemente foi o Ronaldinho Gaúcho, não no Flamengo, né? Que ele não deu certo no Flamengo. O Andrés Pereira voltou bem. O Atlético. Mais ou menos. Ainda não tô vendo no Andrés daquilo que se espera dele. Acho que ele melhorou bastante nesse Não, mas vai depender muito agora desse encampo. O Palmeiras ainda não é um time montado, né? Então... Mas assim, mesmo ano passado, né? A gente esperava alguns jogos do Andrés. Não é que ele voltou, ele nunca tinha jogado no Brasil, né? Não é que ele voltou pro Brasil. Não, ele nunca tinha jogado. No Flamengo. Mas é quando ele... É verdade. No Flamengo que saiu. No Flamengo. Mas quando E ele foi razoavelmente bem no Flamengo. Né? Geralmente esses que voltam e estão dando certo são os que batem na Europa e voltam porque não deram certo na Rapidinho, Europa. Gabigol, Pedro, Vitor Roque. Aí esses que são mais jovens, bateu lá no Engraçado, voltou, a seleção do 7-1 praticamente toda voltou. Verdade. E só o Hulk arrebentou. Verdade. Mas o Hulk não acaba, hein? O Hulk é uma exceção. Dá pra dizer o Hulk é uma exceção. Ele é a exceção. Do 7-1. Né, que você pega Davi Luiz, um fiasco. Desculpa, a volta dele. Mas ganhou mal. Jogou perto de ter jogado bem no Flamengo. O Luiz Gustavo no São Paulo, infelizmente. Razoável, não conseguiu jogar bem. O Marcelo no Fluminense foi campeão da Libertadores, mas assim,
não jogava tanto. Aquele Fluminense era o Arias, o Felipe Era mais Melo, o time que ele. o Nino, muito mais o time do que ele. Quem mais? Fernandinho, Atlético Paranaense. O Fernandinho voltou bem no Atlético. Voltou bem. O Fernandinho jogou direitinho no Atlético. teve um o Oscar, tempo ali. esquece. Aliás, subiu. Coutinho. Deu uma briga de novo lá, né? Qual Pra Oscar? assinar a rescisão dele. Schmidt. É que o Thiago Silva não tava no 7x1, né? Thiago Silva chorando tava no na elenco. bola. Tava no elenco. Tava chorando Tava lá. no Porque elenco. os caras estavam fazendo curso. Também a volta. O Thiago Silva no Fluminense. É ridículo, sim. Aí que tá, o Thiago Silva jogou bem. Jogou. Jogou bem. Mas não no time campeão da Libertadores, né? Ele vem depois. Vem depois, isso. Ele vem no ano depois. Então, assim, aquele time. Por isso que eu falo, era o Marcelo, mas em volta dele você tinha o André, você tinha, um Cano num ano espetacular, o próprio John Arias, até o Ganso. Então Até o Ganso. protagonista. Né? Mais protagonista. Bernard, né? Voltou a alegria nas Bernard pernas. péssimo. Nossa Senhora. senhora. Foi Marcelo titular no mais lugar ou do Neymar. menos, né? Não, o Marcelo é o que eu falei. Ele tava no elenco lá, não comprometeu, mas também não foi nada animal. O Fluminense também A não. torcida do Galo quer ver o capeta, né? Mas o Marcelo sai do Fluminense, a torcida também sai. Falou, ainda bem que saiu, tá? Tchau. Já